Olá! Nesta aula estaremos então aprendendo a utilizar áreas clicáveis dentro da planilha ou de uma planilha do Excel. O objetivo de uma área clicável é oferecer ao usuário do seu painel ou do seu relatório gerencial uma maneira diferente de escolha de critério, né? Ou seja, aqui nesse modelo que eu já tenho aberto, pronto, que estarei apresentando a você, eu defini as siglas do Estado como sendo um critério de consulta. Então, basta o usuário clicar 2 vezes consecutivas na sigla do Estado para que ele visualize automaticamente o gráfico desse estado, como também um pequeno painel de resultados aqui. Claro que o exemplo é bastante simplificado, mas com certeza você poderá adaptá-lo à sua necessidade. Então veja bem, cliquei 2 vezes aqui e aí estou vendo dados pertinentes daquele estado. Ok? Então, como isso é possível? Sem a utilização de formulários e nem validações, ou listas, no caso. Você, claro, terá que usar uma pequena macro, mas nada muito complicado, nada que mesmo alguém que não tenha noções nenhuma de programação não consiga desenvolvê-la. Aqui este painel já está pronto, então estaremos desenvolvendo neste aqui que é o exercício, ok? Muito bem, então a partir dele, o que você deve fazer? Precisamos, primeiramente, claro, o ambiente já está totalmente pronto aqui. Veja que aqui na planilha Exercite, quando eu clico 2 vezes, nada acontece, até porque também não tem as minhas formas aqui, ok? Mas se assim tivesse também, não funcionaria, porque esse tipo de macro ele é desenvolvido para cada aba, ou seja, então cada planilha, ou seja, dentro desta planilha aqui, desta worksheet, né, nós temos uma macro, uma pequena macro, que faz o trabalho, então, de me fornecer, na verdade, apenas o endereço que eu cliquei. O que essa macro irá fazer é apenas nos fornecer a linha e a coluna em que você clicou 2 vezes. E esta linha e esta coluna, ela é aproveitada, então, dentro da sua fórmula. É um procedimento relativamente simples de se fazer, mas deixa o seu projeto com uma forma bastante profissional, ok? Então, primeiramente você deve entrar aí no ambiente VBA, utilizando aqui um Alt F11, assim, e veja que aqui no nosso projeto, do VBA Project, que é essa janela que eu tenho aqui ao lado, caso você não tenha ela aí, você consegue exibi-la através do menu Exibir Project Explorer. Aí você vai ter então essa pequena janela aqui, onde você tem a pasta de trabalho, que é no caso é o nosso curso aqui. Dentro desta pasta de trabalho nós temos então 2 planilhas. Uma é intitulada de curso OK, modelo curso OK, e a outra modelo curso Exercite. Veja que se eu clicar 2 vezes em modelo curso OK, eu já tenho aqui então a macro pronta para ser utilizada. E aí você tem também em nosso DVD esse curso, então você vai ter essa macro e você vai entender agora qual é as mudanças que você deverá fazer nela para que possa então ser adaptada ao seu projeto. Mas toda a explicação está aqui também, né? Detalhadamente na própria macro que eu já fiz aqui os comentários necessários, ok? Bom,
Então, assim, como começa aqui? Claro, você deve começar, primeiramente, mudando aqui em cima, no lugar de geral, você usará o worksheet. Então, você estará trocando o ambiente de geral para esta planilha, na verdade. E quando você faz isso, ele automaticamente já me oferece uma linha de comando, que nesse caso aqui é quando ocorre uma alteração na célula, change. Ó, quando ocorre uma alteração na área selecionada. Então, quando eu mudar o conteúdo de uma célula, eu quero que ele execute algumas rotinas. Então, como na verdade a gente não quer que a macro seja executada ao ocorrer a mudança na célula, a gente quer que a macro seja executada, na verdade, quando ocorrem aqui double clique, ou seja, quando ocorre, então, um clique duplo. Quando ocorrer um clique duplo, eu quero que ele automaticamente execute uma determinada rotina, ok? Muito bem. Vamos apagar aquelas duas linhas de comando que não nos interessam ali. E agora aqui, eu estarei colocando um comando, que eu posso tranquilamente estar copiando aqui, essas duas linhas de comando. Vou dar um Ctrl C aqui para ir mais rápido aqui na minha videoaula. E um Ctrl V. O que essas duas linhas fazem, na verdade? Active Cell é, na verdade, um comando que me dá a célula ativa. E aqui, na verdade, eu tenho um complemento desse comando, vamos supor que seja um filho desse comando, que é o ponto column, né? Que é, na verdade, uma função que acaba armazenando o número da coluna que você clicou. E aqui nós temos também o Active Cell, ou seja, célula ativa. Qual é a célula que eu cliquei? Né? Qual é a linha da célula que eu cliquei? Ponto row. Row seria também, então, um comando, um filho do Active Cell, né, que vai, na verdade, armazenar ou me fornecer o número da linha em que foi clicado. Nesse caso aqui dentro, o Excel não trabalha com coluna, por exemplo, coluna A, B, C, D, e sim coluna 1, 2, 3. Né? E linha também 1, 2, 3. E essas duas, veja os comandinhos aqui na frente, na verdade são duas variáveis criadas por mim para que elas armazenem o valor da célula, ou seja, o valor da coluna e o valor da linha em que clicamos. Observe, se eu clicar, por exemplo, duas vezes aqui, acabei dando 2 cliques aqui na coluna G da linha 9. Então, o que eu tenho? Vamos lá ver? Mas, antes disso, deixa eu só retornar ali e acrescentar aqui um comando de parada, um stop. E aí sim, agora vamos novamente aqui na planilha. Nós estávamos aqui no G9, onde eu cliquei duas vezes no G9, mas esqueci de colocar uma parada lá para poder apresentar a você o conteúdo da variável. Então, por exemplo, se clicar aqui agora em qualquer célula aqui, né? Por exemplo assim, vamos lá, opa. Quem está pegando aqui? Isso, ó, 2 cliques ali, ele automaticamente já veio aqui para o meu ambiente VBA, onde ele está mostrando então que eu acabei clicando na coluna 5 da linha 14. Ok? Parando aqui então, por exemplo, se nós clicarmos aqui, então, veja que estamos aqui agora na coluna 10 da linha 13. Bom, muito bem. Agora eu posso colocar aqui que, como você está observando, então, se eu clicar em qualquer lugar, ele irá registrar a linha e a coluna em que eu cliquei. Mas
Na verdade, eu quero permitir, ou seja, eu quero que esta situação funcione apenas se eu clicar neste intervalo aqui. Ok? Então, só irá funcionar se for na coluna 4 e na linha maior que 28 e na linha menor que 35. Ou seja, queremos que ele funcione somente dentro desse intervalo aqui. Ok? Então, voltando aqui no nosso macro, eu vou colocar um comando lá. If se, ok? Se qual, vamos colocar com letra maiúscula aqui para manter lá. Se qual, que é uma variável não declarada, então, se eu não usar o maiúsculo, ele passa automaticamente tudo para minúsculo. Se qual for diferente de 4 ou lim menor, só deixa eu dar uma olhadinha ali novamente, menor que 29, né? Então assim, vamos colocando aqui. Se a linha for menor que 29, ou a linha for maior que 34, então sub. Ok? Você pode, então, sair fora da rotina. Então, se a coluna for diferente de 4, ou a linha for menor que 29, ou a linha maior que 34, ou seja, se não for na coluna D, se a linha for menor que 29 ou maior que 34, ele não irá funcionar, ele simplesmente irá ignorar a rotina. Então aqui um teste apenas para que a gente possa garantir que o usuário clicou dentro daquela faixa de células. E é isso aqui que você tem que fazer dentro do seu projeto também. Então, para você adaptar este exemplo ao seu projeto, você deve então observar esta situação. Ok? Muito bem. Agora, vamos então pegar o final da nossa macro. E aqui, vou pegar então essas duas linhas aqui. Essa linha, certo? Vou pegar só essa linha e depois a gente faz a adaptação nela lá. O que essa linha comanda? Essa função nameZ representa, nesse caso, o Ctrl F3. O Ctrl F3. Veja que aqui ele tem já linha tabela, coluna tabela, veja que ele já tem essa situação aqui. Tá? Então ele representa, na verdade, o Ctrl F3, que aqui eu posso até inclusive eliminar tudo aqui, sem problema nenhum, tá? Que ele mesmo vai criar. Então ele vai criar aqui dentro do gerenciador de nomes, o nome que você inventar aqui. Então ele adiciona lá dentro do gerenciador de nomes um nome qualquer que você inventar, que estará entre aspas, e armazenará então a variável lim. Ó, veja que aqui usei lim minúsculo, ele automaticamente passou tudo para minúsculo, mas não tem problema. Né? Basta você trocar aqui um deles para maiúsculo, para que todos os outros também passem para maiúsculo. Então, adiciona lá no gerenciador de nomes esse nome aqui, lim tabela, ok? Que fica aqui entre aspas, né? Vírgula, igual a lim. Esse é um símbolo de concatenação que você também já deve conhecer aí. Se não, você estará em algum momento dentro do nosso curso aprendendo como concatenar. Ok? Então, lim estará armazenando a linha que eu cliquei. Você pode também agora aqui selecionar esse comando, Ctrl V, e simplesmente trocar o nome aqui por qual tabela,
colocando então a variável qual. Está feito. A sua macro está pronta. Uma grande macro, não? Bem pequena na verdade, né? Mas faz bonito dentro do seu projeto. Então, quando você agora clicar 2 vezes consecutivas dentro desse intervalo de células, você terá, na verdade, a coordenada de linha e coluna que você precisa para usar lá dentro da função índice do seu projeto. Não preciso mais do VBA, posso até fechá-lo. E agora veja que quando clico aqui 2 vezes, logicamente não aconteceu nada, mas vamos lá, Ctrl F3. Opa, observe o que aconteceu aqui, ó. Ele gerou a variável qual tabela, indicando que eu cliquei na coluna 4, e a variável lim tabela, indicando que eu cliquei na linha 30. Se clicar, por exemplo, aqui na linha 33, 2 cliques aqui, observe o que aconteceu, Ctrl F3, veja que agora estamos na coluna 4 da linha 33. E se eu clicar 2 vezes aqui, por exemplo, o que aconteceu? Ou, quem sabe, 2 vezes aqui, vamos ver o que aconteceu. Ctrl F3, continua com a mesma informação anterior, não ocorreu nenhuma mudança, porque se ela for diferente de 4, menor que 29, né? E maior que 34, exit sub. Ou seja, ele sai fora da rotina. Então, a nossa macro lá em VBA está pronto para ser utilizada. Agora, vou criar aqui a minha fórmula, uma fórmula, que será a seguinte. Vamos dar um pequeno zoom aqui, igual a índice. Vamos, então, localizar a informação desejada dentro desse intervalo. Aqui, está lá. Ponto e vírgula. Agora, nesse caso, a função índice trabalha com matriz, linha e coluna. Então, qual é a linha que eu tenho que ir? Linha da tabela. Ali. Só que aqui, nós teremos que fazer aqui uma pequena situação, né? Ou seja, eu vou diminuir aqui de 28. Por que diminuir de 28? Porque a função índice, na função índice, nós estamos pegando o intervalo que vai de 29 a 34. E não o intervalo que vai de 1 a 34. Ok? Então, o que acontece aqui? Ó? Lim tabela está registrando, por exemplo, a linha 30. Vamos supor que você tenha clicado em São Paulo, aqui, SP. Né? Ele está registrando a linha 30. Só que dentro desse intervalo não existem 30 linhas. Entendeu? A não ser que você pegue o intervalo maior, né? Que você pegasse um intervalo grande, assim, desde lá da linha 1 até a linha 30. Como eu não quero fazer isso, porque acho que não vai ficar muito bacana, então prefiro então utilizar só o intervalo que eu vou buscar a informação, usar a variável lim tabela que eu cliquei, menos as 28 linhas que eu estou descontando daqui para cima. E agora a coluna, que na verdade não é a coluna, não se trata dessa call tabela. Na verdade, essa call tabela estará sendo utilizada apenas para me certificar que eu estou clicando dentro deste intervalo aqui. O uso de call tabela é apenas dentro da macro, para o teste da função if. Aqui fora, eu não vou utilizá-la. Ok? Então aqui estaria mais nesta situação. Mas poderia estar utilizando em outra situação. Ok? Muito bem. Então agora aqui estarei colocando a coluna, ou seja, o valor do mês de janeiro. E usarei aqui então o corresp, assim, corresponde
este mês, ponto e vírgula, dentro desse intervalo aqui, pode ser dentro desse ou dentro dele próprio, sabe? E o primeiro que ele encontrar. Então, esse CORRESP estará nos fornecendo o número da coluna que eu pretendo chegar até lá. Vamos dar o Enter, então ele trouxe aqui para mim. Então, nesse caso, se clicar aqui em Santa Catarina, 2 cliques em Santa Catarina, nós temos aqui 119.229. Se eu clicar aqui em Rio Grande do Sul, nós temos aqui então 116.490, exatamente o valor que eu quero. Muito bem. Para que eu possa arrastar essa forma para o lado, esses endereços deverão ser ancorados e aqui não precisa nada, assim tá bom. Então vamos agora arrastar ali, ok? Muito bem. Aí está. Com 2 cliques consecutivos agora na região, já consigo apresentar os dados daquela região, o resumo daquela região. Agora basta, então, criar aqui um pequeno gráfico. Vou selecionar novamente aqui que eu... Perdi um pouco aqui na seleção, visto. E vamos lá, então, inserir aqui um gráfico que pode ser a sua escolha. Vamos usar esse modelo aqui, por exemplo. Assim. Poderíamos ter aqui um gráfico de linha também, ficaria bacana, né? Aquele modelo, eu acho que acabei utilizando algum formato desse, estou usando aqui a versão 2013, mas você pode usar aqui qualquer formato que você queira utilizar. Aí está. Então veja que, ao utilizar 2 cliques consecutivos, tenho aqui agora os dados daquele estado. Você está agora observando, então, um pequeno painel onde você pode fornecer ao seu usuário uma forma de análise clicando 2 vezes consecutivas na informação. Ok? Aqui nós temos apenas funções máximos e mínimos que você poderá depois contemplá-las através aqui do uso. Isso está dando erro aqui, na verdade, porque eu eliminei, né? Eu eliminei aquelas variáveis lá do meu projeto, mas basta utilizar 2 cliques aqui nessa área para que ele recrie a variável lá também e fique tudo certo então. Ok? Ó. Então aqui você depois poderá contemplar aqui a função, da maneira como foi utilizada. Nós criamos aqui um deslocamento, onde na verdade conforme o estado que eu clico, eu me desloco dentro desse intervalo, observe ali, então máximo desta área expansiva, né, ou deste deslocamento, que na verdade o que acontece a partir da célula E29, ele se desloca, né, conforme a linha que você clicou, descontando as linhas anteriores, 0 colunas para o lado, ok? E buscando uma linha de altura e 12 colunas de largura. Então, se você clicou, por exemplo, aqui em São Paulo, ele se deslocou até aqui e selecionou, então, este intervalo ali. Então, aqui está. Aí o máximo irá descobrir, então, qual o maior valor deste intervalo estará colocando aqui. Aqui nós temos, então, o mínimo, o menor valor do intervalo e qual a média do intervalo. Então você está fornecendo aqui ao seu usuário, além do gráfico, um painel com algumas informações a mais, ou seja,
qual foi o maior faturamento desse estado, o menor faturamento desse estado, a média desse estado. Aqui nós temos apenas a função máxima, que descobre qual o maior faturamento geral, o menor faturamento geral e a média geral. Ok? O total faturado, total do faturamento. Qual a participação deste estado, que é a soma desta área, então, e a porcentagem da sua participação. Então, aqui é um painel bastante simples de você criar. Você poderá, então, aqui terminar utilizando ali o nosso modelo. O importante aqui era apresentar a você o uso da área clicável. Ok? Se tivermos aí mais alguma oportunidade, retorno a esse assunto. Qualquer coisa, assista aí a nossa aula quantas vezes quiser aí até entender bem. Ok? Obrigado e até nosso próximo aula, então.